Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 6. A partir do versículo 4 nós vamos ler, que tem a ver. Nós temos falado sobre andar com o Espírito Santo. Semana passada falamos sobre se mover com o Espírito Santo, sobre andar com o Espírito Santo. E na verdade você precisa entender como as coisas espirituais funcionam, porque você agora, se nasceu de novo, é espiritual, amém? Então você precisa entender também como você funciona como um ser trino, um ser que é um espírito, que possui uma alma e que habita num corpo. Como eu funciono, como eu interajo tanto com o Espírito de Deus, como com a minha humanidade, com a minha carnalidade, que tem uma tendência caída. Então eu preciso aprender como as coisas funcionam. O meu corpo está conectado à terra, mas o meu espírito está conectado ao céu, e a minha alma faz a interlocução entre as duas coisas. Ela tem esse filtro que faz a percepção tanto das coisas naturais, como ela tem o receptor para as coisas espirituais, e eu preciso alinhá-la no padrão divino de funcionamento para que eu funcione no padrão divino, que é o melhor de Deus para mim, não no meu padrão natural, que é caído por conta da minha concupiscência, que faz com que eu me torne uma pessoa pecadora, que eu já não preciso mais ser, mas posso, movido pelo Espírito de Deus, andar em novidade de vida, andar como um cristão, andar como um filho de Deus na terra, manifestando agora uma nova atitude por influência do Espírito Santo, que me leva a ter um caráter transformado e renovado, parecido com o de Cristo. Pastor, por que o senhor está correndo? Porque é o resumo dos últimos 3 domingos. Se você veio nos outros domingos, você aprendeu sobre isso tudo que eu falei aqui em 2 minutos. Se você não veio, que bom, você vai aprender bastante hoje, vai ser joia. Porque eu vou dar uma continuidade e eu quero trazer uma palavra muito prática de como você ser mais de Deus. Eu sei que essa música, pastor Fernandinho, Deus tem o melhor para mim, e o que perdido foi não se compara, parece um jargão de crente, e para muitos crentes é só um jargão. Eles não têm realidade, porque eles não andam no Espírito, eles não andam no padrão do céu. Então, que essa música não seja um jargão de crente, mas seja uma realidade da nossa vida, amém? Porque o nosso Deus é um Deus de novidade de vida. E eu quero ministrar hoje uma palavra entre o velho, que fala a respeito de estarmos entre o velho e o novo. Entre o velho e o novo. Porque essa é a nossa realidade, né? E para você se situar, eu pedi Romanos 6 aí, a partir do versículo 4, que declara fortemente que nós fomos sepultados com Ele para a morte pelo batismo. Quando Cristo morreu, Ele morreu no nosso lugar. Quando nós batizamos nas águas, nós fazemos a nossa declaração e confissão de fé ali, e simbolicamente descemos as águas, que seria o sepultamento da velha criatura, ressurgindo, lavado pela água, e agora pelo Espírito, para a nova vida em Cristo Jesus. Então o batismo é uma figura clássica do crente, é um testemunho aos homens da sua fé. Fé é esta que declara o quê? Eu morri para a minha velha natureza, eu enterrei o meu velho homem, fui lavado pela palavra de Deus, vivificado pelo Espírito de Deus, que também é a água, representa a água, e ressurgi agora, regenerado no meu espírito, para uma nova vida em Cristo Jesus. Agora que quem vive será Ele em mim, não mais eu, porque eu renuncio à minha velha natureza, dando lugar à nova vida, sendo dirigido pelo Espírito, baseado na palavra. Amém? Então, esse texto fala que, para assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Existe uma realidade disponível para todos nós de andarmos em novidade de vida, e isso é fantástico. O que seria, pastor, essa novidade de vida? Seria uma maneira de pensar, de falar, de agir e de objetivos novos, que tem a ver com o reino de Deus e não com este mundo. Tem a ver com uma mudança de
pensar, onde paradigmas são quebrados, sofismas são quebrados, aonde conceitos mundanos são quebrados, aonde há uma mudança de cultura, de estilo de vida, que me leva a parecer com um filho de Deus, pensando como filho de Deus, falando como filho de Deus, agindo como filho de Deus, tendo objetivos dentro do reino de Deus para glorificar a Deus com a minha vida, o que é totalmente diferente de como eu vivia antes do meu novo nascimento. Quando você nasce de novo, você precisa entender que o cristão, quando ele recebe Jesus como seu Salvador, ele tem uma experiência em receber o Espírito Santo, se tornar uma nova criatura. No Espírito foi regenerado. Entenda isso. Quando você recebe o Espírito Santo pela fé, pela confissão de arrependimento, aceitando o sacrifício de Jesus para a sua salvação, você ali passa por uma experiência espiritual de regeneração do seu espírito, aonde você volta a ter uma conexão com Deus. O teu pecado impedia, o nosso pecado faz separação entre Deus e nós, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, nos justifica e nos reconecta com Deus na pessoa do Espírito Santo, onde eu posso agora ter comunhão com Ele e andar debaixo de um novo padrão, que é o padrão espiritual de condução. Por isso que a gente vem falando sobre andar com o Espírito Santo, que é muito superior a um padrão terreno caído meu, natural, que tem a ver com a influência da minha concupiscência, que tende para o pecado. Andeis em espírito e não cumprireis as concupiscências do pecado. Então eu preciso entender que, primeira coisa, todos aqui passaram. Nós fomos regenerados. Levato, pastor Rodrigo, eu, João, Carol, todos vocês. Quando recebemos Jesus, confessamos Jesus, até nos batizamos, tudo ali nós recebemos o Espírito Santo. Agora nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Lembra que eu preguei sobre isso? Ser cheio do Espírito Santo e receber o poder do Espírito Santo e ser ungidos. Lucas capítulo 4, versículo 18, o Senhor Jesus está lendo lá para eles, Isaías, e ele está falando exatamente isso. O Espírito do Senhor me ungiu. Uma coisa é regeneração, outra coisa é a unção. Uma coisa é a regeneração, é uma nova vida. Outra coisa é a capacitação para andar em uma nova vida. Isso tem a ver com unção. Unção tem a ver com enchimento. Nós precisamos buscar o Espírito Santo, nos encher do Espírito Santo para recebermos essa unção, essa capacitação sobrenatural para não andar no natural. Ele fala, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar o Evangelho para os pobres, e me enviou para curar os quebrantados de coração, para pregar libertação para os cativos, para dar restauração de vista aos cegos, para pôr em libertação os oprimidos. Ele recebeu primeiro uma regeneração, depois uma capacitação. Jesus deu um pulo diferente de nós. Jesus já nasceu pelo Espírito Santo, nós não. Nós nascemos em pecado nos gerou. Nossa mãe, nós nascemos em pecado, fomos regenerados, precisamos passar por uma transformação, depois dessa transformação, a capacitação para a obra. Regeneração, transformação e capacitação para a obra. O melhor de Deus é quando você passa por esses três estágios. Ninguém experimenta o melhor de Deus porque aceitou a Jesus. Experimenta o melhor de Deus quando ele aceita a Cristo, quando ele passa por uma transformação no seu caráter, e o último estágio, quando ele agora, cheio do Espírito Santo, também é usado por Deus, que ele recebe uma unção extra para a obra. Então o melhor de Deus para a nossa vida não fica só em nascer de novo, fica em nascer de novo, sermos transformados e sermos capacitados para a obra. Aí você tem o pacote completo. Enquanto você não alcançou essa medida de maturidade espiritual para manifestar Deus em tudo o que você faz e viver uma vida realmente para a glória dele, você ainda não está experimentando toda a novidade de vida que está reservada para você. E muito crente para no primeiro estágio. Deixa eu te explicar. O velho homem não combina com o novo. A sua velha natureza, forma de viver antes de Cristo, não combina com o novo. Tudo precisa mudar. Prioridades mudam, forma de pensar muda, amizades mudam, objetivos mudam.
Lembra a minha pregação que eu dei, acho que 2 meses atrás, sobre o que é ser um cristão? Sim ou não? É aquilo lá. Cristão, como se identifica um cristão? Quando ele tem para contar uma história de antes e depois de Cristo na vida dele. Antes de Cristo eu era assim. Depois de Cristo eu sou assim. Esse assim não tem nada a ver com aquele lá. Você identifica um cristão, não é pelo discurso dele. Discurso qualquer religião tem. Inclusive é cristã. Discurso é balela. O homem não é o que diz, o homem é o que faz. Amém? Você é conhecido pelo fruto, não pelo discurso. Pelo fruto, não pelo discurso. Então, a nossa nova criatura, ela caminha, ela precisa caminhar para a manifestação do caráter de Cristo aqui na terra. Então, Deus entra em nós, nos muda e se manifesta aos homens através de nós, nas nossas obras. Se você não está vivendo isso, você ainda não está vivendo o melhor de Deus para a sua vida. Você não é pleno. Você não é pleno de paz, você não é pleno de alegria, você não é pleno de propósito, você não é pleno de sabedoria, você não é pleno de poder, você não é pleno de autoridade. Porque tudo isso tem a ver com o lado espiritual também. Não estou nem aí para as coisas do mundo, né? No mundo você pode até conquistar muita coisa parecida com isso, mas a plenitude disso tem a ver com Deus, porque o homem foi criado, a Bíblia é clara, para a glória de Deus. Foi o pecado que afastou o homem desse lugar e deste propósito e colocou ele numa condição de afronta a Deus. Tanto que o homem se tornou rebelde por causa do pecado. A criatura se rebelou contra o Criador porque ela amou mais o pecado do Criador. Mas você ama mais a Deus do que o pecado, amém? Então você tem que caminhar para a santificação. Você nunca vai alcançar a plenitude do que Deus tem para você tentando combinar a sua velha natureza com uma nova natureza. O seu velho estilo de vida com um novo estilo de vida. Você não vai conseguir fazer essa combinação. Você precisa mudar todo o seu falar, todo o seu agir, todo o seu pensar. Por quê? É luz e trevas. É reino dos céus e reino das trevas. É espírito e carnalidade. São forças opostas. Lembra que eu preguei semana passada? A carne milita contra o espírito. E o espírito contra são forças opostas. Existe uma força que tenta te manter. Joãozinho, vou precisar de você, meu filho. Precisa de uma força que quer te manter no seu velho esquema. Mas Deus tem um novo esquema. Semana passada eu falei sobre o mover de Deus. Falei sobre o mover de Deus, não foi? O mover de Deus, o que é mover? É uma força sobre a massa que estabelece movimento. A massa está parada, é muito mais fácil. Um pouquinho de força, a massa se move. Pô, seria muito bom se a nossa vida fosse assim. Deus dá um empurrãozinho, você já começa a andar na direção do que Deus quer. O problema é que a sua carne faz o quê? Milita contra. O espírito fala, vamos para lá. E a carne fala para quê? Vamos para lá. Olha, ele já está fazendo, a carne está fazendo força. E eu estou fazendo, já tem 10 vezes, 20 vezes mais força aqui sendo aplicada. Para onde ele foi? Alô? Ah, obrigado. Para lugar nenhum. Mas olha o tanto de força que está sendo aplicada. E ninguém está se mexendo. Nem Deus está levando ele para o novo. E ele está resistindo, tentando ir para o velho. Só que chega uma hora, a Bíblia fala que não resistiu o espírito. Se você dá lugar para a sua carne, está resistindo o espírito. Sabe o que o Espírito Santo faz uma hora? Ele não quer. Vem cá, volta aqui, meu filho. Então você precisa entender, cara, que eu preciso escolher as coisas de Deus, porque escolher diz respeito à fé. Fé diz respeito à decisão. Decisão diz respeito a posicionamento, a atitude. Quando você se posiciona, você recebe uma graça, um favor de Deus para fazer. Então, resiste. A alma está falando, vamos para lá. Mas o Espírito fala, não, vamos para lá. Aí você escolhe. Qual você escolhe? O Espírito?
Então olha para lá e já começa a acabar a resistência e o Espírito começa a ajudar. Olha só, espera aí, vem cá meu filho, está indo muito rápido. Quem dera fosse fácil assim, virar crente bom tão rápido. Oxe, não é tão rápido não, é um processo. É um processo que ninguém gosta de pagar o preço. Toda novidade custa mais caro. Toda novidade na nossa vida, até o que você tem novo custa mais caro. Essa jaqueta, uma jaqueta dessa, lindona aqui, que tu tá bonito. Essa jaqueta sua aqui, que preço ficar bonito, né? Tá um calor e eu tô de blazer e você tá de jaqueta. Nós estamos assando aqui com essas luzes. Pingando. Custa caro ficar bonito. Tá bom, vai, volta pro assunto. Olha, presta atenção. Essa jaqueta sua que eu acho que tá novinha, já não é o mesmo preço da nova. E as pessoas não entendem que a vida, para andar em novidade, tem um preço para pagar. Elas começam a se acomodar. Se acomoda na vida. E Deus tem novidade todo dia para nós. Todo dia a gente precisava estar se aperfeiçoando. Sempre tem o que aperfeiçoar na maneira de pensar, na maneira de falar, na maneira de agir, na maneira de se relacionar, nos nossos objetivos serem aprimorados. Cara, qual que é o nosso padrão? O padrão do João não é o pastor. Não é o pastor. Não, o padrão é Cristo. Talvez o pastor não é tão difícil alcançar. É um homem, pecador, que também está em transformação. Sabe qual é o nosso problema, irmão? Nós estamos nos contentando porque o nosso padrão de... Obrigado. Nosso padrão de comparação é o próximo. Filho, meu irmão, o padrão de comparação não é o próximo. O padrão de comparação é Cristo. Cristo. Eu falo como Cristo, ajo como Cristo, tenho autoridade de Cristo. Jesus, pastor, presta atenção, olha isso aqui, pastor. Jesus falou que nós faríamos coisas maiores do que a que ele fez. Isso me assombra, porque nós estamos longe. Quer dizer, nós estamos longe do nível de maturidade espiritual e de relevância para o reino de Deus que nós poderíamos estar, porque nós nos conformamos com um estilo de vida aquém daquele que está disponível em Deus. No natural, talvez você olhe para o lado, pô, meu casamento não é igual dele, minha saúde não é igual dele, minhas amizades, tá bom, mas quem é o padrão? Cristo. Quem é o padrão? A palavra, que é Cristo encarnado. João fala que o verbo vivo se fez carne e habitou entre nós, é Cristo. Então é um processo. A salvação, a Bíblia fala, desenvolvei com temor e tremor. Desenvolvei com temor e tremor a vossa salvação. Olha isso. A nossa salvação, ela está em desenvolvimento. Salvação do quê? Da nossa alma, do nosso ministério, do resgate do nosso propósito de sermos filhos de Deus da terra, sendo sal da terra e luz do mundo, sendo ministros de uma nova aliança, dispenseiros de Deus, da graça de Deus aos homens. Nós estamos longe disso ainda. Então eu não posso parar. É um processo contínuo de mudança de pensamento, de hábitos, aprimoramento de objetivos, sempre o quê? Tendo que estar dependendo do Espírito Santo para que alcancemos cada vez mais essa plenitude de varão perfeito, segundo a estatura de Cristo, até que consigamos todos andar numa mesma medida de fé, em unidade, usando da maneira mais aprimorada possível a interação dos nossos dons em prol da implantação do reino de Deus. É impossível vivermos novidade de vida, experimentarmos tudo o que Deus tem para nós, sem o Espírito Santo. Então eu preciso ouvir mais o Espírito Santo. Eu preciso orar mais. Eu preciso ler mais a minha Bíblia. Eu preciso andar. Eu estava falando mais cedo para os irmãos. Sabe o que me preocupa? Você vê um atleta olímpico tem que treinar com nível olímpico, senão ele não vai fazer nada na Olimpíada. Um matemático precisa andar com grandes matemáticos.
As grandes arquiteturas vêm da combinação de grandes arquitetos, né? Quando o Burj Khalifa lá, eu estava lendo, eles contrataram os maiores arquitetos e engenheiros mais experientes do mundo para construir aquele prédio, aquele arranha-céus em Dubai. Construíram aquela obra incrível, né? O negócio realmente é incrível. É incrível. É um negócio absurdo. Como o homem tem capacidade. Mas a Bíblia já havia dito isso, né? A Bíblia já havia falado, o dia que eles tiverem uma só maneira de pensar, uma só maneira de falar, não haverá mais impossível para eles. E Deus não estava falando de filhos dele, não. Estava falando da criação do homem, porque cada homem tem na sua essência uma fração mínima, mas já é o bastante, de Deus e seu poder nele. Por isso que, quando os homens se juntam, somando esses dons e talentos e poderes que Deus deu a eles, eles começam a fazer coisas como Deus. Mas é outro assunto. Muito fácil de entender. Nós deveríamos ser mais inteligentes e andarmos com pessoas mais maduras e experientes do que nós naquilo que queremos, naquilo que buscamos. E se nós buscamos ser mais de Deus, deveríamos estar andando com mais pessoas de Deus do que estamos andando, do que temos andado. Mas qual que é o problema? A gente gosta do nosso conforto. Tudo que é novo gera desconforto, incomoda. A gente gosta de sapato velho. Entendeu? A gente sabe, muitas vezes a novidade nos deixa inseguros, nos deixa sem parâmetros. A gente está conformado já com certas realidades, mas você precisa entender que o novo não combina com o velho. E Deus sempre quer nos tirar da zona de conforto. Pessoas que andam em zona de conforto não experimentam transformação de vida a nível relevante. E por que, pastor, você está preocupado com isso? Estou preocupado com isso porque nós não fomos salvos só para ser salvos. Nós fomos salvos para ser salvos e salvar. Quantas pessoas você ganhou para Jesus esse ano? Já está no meio do ano. Vai fechar para balanço mês que vem. Mês que vem fecha para balanço. Quantas vidas você batizou? Quantos parentes seus você pregou Jesus? Qual a opinião das pessoas lá fora a seu respeito? Você virou mais crente? Você virou mais filho de Deus? Você está com mais autoridade espiritual diante do inferno? Sabe, tem uma coisa. Passar por uma transformação de caráter exige humildade. E muitos não têm. O cara não muda se ele não for humilde. Porque quem não é humilde é teimoso. A soberba dele gera um espírito de teimosia. E o teimoso, ele estagna na vida. Aí ele passa cada vez mais a deixar de ser sábio e usa a força. É triste, sabe? Quando eu vejo gente teimosa. Porque a mudança muitas vezes está disponível ali, mas por conta do seu orgulho, vaidade e teimosia, ele não é humilde o bastante para dar um passinho para trás ou para pedir uma ajuda para alcançar aquela novidade na vida dele. Mas o ponto dessa pregação é entre o velho e o novo. E Deus quer te dar um novo. Só que a maioria de nós nunca vai experimentar o novo de Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas, enquanto não jogar fora o velho. Lucas capítulo 5, é um capítulo interessante, a partir do versículo 36. É muito interessante esse capítulo, porque a galera os escribas, os fariseus, aí no versículo 30, se você olhar, eles estavam sempre querendo pegar Jesus e tal. E eles falam, por que seus discípulos comem com publicanos, né, com pecadores? E aí eles vão lá, e aí eles vêm e falam, cara,
por que seus discípulos não jejuam? Os discípulos de João jejuam. Eles já estão fazendo um esquema ali, falando do quê? De um velho estilo de vida, de uma velha maneira de viver. Jesus veio nos trazer uma nova aliança, uma nova vida, uma nova forma de viver. Ele veio trazendo o modelo do céu para a terra. Jesus apresentou para nós, quando nós lemos os evangelhos, o padrão divino de vida do homem na terra. Jesus andou na terra como Deus sonhou que os homens andassem. Era para todos nós sermos iguais a Jesus. É o pecado que nos impede de ser igual a Jesus. E aí, eles criaram, Deus veio com a lei veio trazendo um monte de regras, um monte de dogmas, veio trazendo um monte de imposições para tentar colocar o homem no padrão, porque o homem muito rebelde sempre. E aí, eles viviam dentro dessas leis, né? Eram mais de 600 leis de conduta, moral, vestimentas, leis de padrão de culto, de convivência. Eram muitas leis a serem seguidas para tentar. Funcionou? Não. A lei salvou? Alguém conseguiu cumpri-la? Jesus veio com uma nova aliança, com um novo padrão, uma nova história, uma nova, vou usar um termo aqui, roupagem. Jesus veio com um vinho novo. Então eles estão lá argumentando com Jesus. Vamos ler o 34, ó. Não, perdão. Estão perguntando, por que comeis e bebeis com publicanos? Né? E Jesus responde no 30, li o 30, 31, respondendo: os sãos não necessitam de médico, mas os que estão enfermos. Eu não vim para chamar justos, pecadores ao mas pecadores ao arrependimento. Aí eles: por que jejuam os discípulos de João muitas vezes e fazem orações, e semelhantes os discípulos dos fariseus, mas os teus comem e bebem? Aí Jesus respondeu, versículo 36. Olha a resposta de Jesus. Foi sobre jejum? Não. Porque era de menos. A questão de Jesus não era discutir teologia a respeito do jejum. Não. A questão de Jesus era que eles não conseguiam entender que existia uma nova vida para ser vivida, uma nova aliança que estava sendo apresentada a eles e disponível. Então Jesus falou assim: nenhum homem põe um pedaço de uma roupa nova sobre uma velha. Do contrário, a nova rasga a ambos. E o pedaço que foi tirado da nova não combina com a velha. Então Jesus está falando: olha, o que eu estou trazendo aqui não tem nada a ver com isso aí, cara. Pode parar com tudo que vocês estão fazendo, que o esquema agora é outro. A forma de falar é outra, a forma de agir é outra, a forma de pensar é outra, a conduta é outra, a forma de se relacionar com Deus é outra. Lembra quando aquela mulher falou? A gente adora aqui no monte, adora no templo. Jesus falou: não, a partir de agora, adora aí dentro. Você vai ser o templo. Então, tudo mudou, mas eles não estavam entendendo. Então Jesus deu uma resposta tão sábia. Falou: olha só, vocês estão achando que eu vou vir aqui para remendar a lei de vocês? Vou vir aqui para remendar esse estilo de vida religioso de vocês? Eu vou vir aqui para adaptar para melhor o que já está provado, mais do que tudo, que não funciona, porque se funcionasse eu não precisava ter vindo? Não, cara, isso daí acabou. Agora é tudo novo, nova maneira de pensar, nova maneira de falar, nova maneira de agir, novos objetivos, novas prioridades, tudo novo. Eles não entendiam. E tem muito crente hoje que também não está entendendo. Não está entendendo que é um novo estilo de vida. Não está entendendo que não é só uma nova maneira de falar, mas é também com quem fala. Não é só uma nova maneira de vestir, mas é como se veste, no sentido, muitas vezes até, do seu estilo. Porque antigamente você era de uma tribo, que agora você não é mais.
Você fazia parte de um grupo que agora você não faz mais. E eu vejo muitos irmãos que têm tentado adaptar as suas vidas com o Evangelho, usando do Evangelho como um aplique na sua vida. Ah, isso aqui, ó, eu gosto muito disso, mas isso aqui não está bom. Aí ele bota um pouco de Evangelho aqui. Sabe o que é isso aí? Remendo novo em pano velho. Ele não entendeu que ele tem que, para ele ser pleno em Deus, ele tem que mudar tudo. Não. A Bíblia fala, despivos do velho homem que se corrompe. A Bíblia fala, para você se despojar, se despir do velho homem que se corrompe para a corrupção, e revestir-vos do novo, que caminha para quê? Para a plenitude daquilo que Deus tem. Então eu vejo muitas pessoas que querem remendar a velha vida com coisas novas, para tentar manter ainda aquela vida. Olha, irmãos, tem um monte de crente hoje que parece festa caipira. Por isso, se você sair por aí vestido de festa caipira, tudo vai ser ridículo. Alô? Sim ou não? Sim. Remendo na blusa, remendo na calça. É por isso que os crentes hoje são ridículos. Porque a maioria dos evangélicos que nós temos hoje no Brasil não entenderam que eles têm que se despir. É nova vida. Nova é 100%. Não, ele pegou a vida velha dele. E essa parte aqui, ó, tá com furinho, vou botar um remendo. Ah, essa parte aqui deu uma desgastada, bota. Aí é os. Eu ia falar a palavra. Eu vou falar. Parece uns palhaços na rua. Fala crentez, mas não age como crente. É ridículo. Não tem comportamento cristão. Fala como cristão, mas não age como cristão. Por isso que a gente virou uma chacota. Nós viramos uma chacota no mundo. Porque boa parte dos crentes não querem abrir mão de uma velha vida para ter uma nova. Não entenderam. Ah, mas pastor, minha vida não é tão ruim. Exatamente, não é tão ruim. Pode até ser boa, mas não é a melhor. O cara está trocando o melhor pelo bom, que para mim não é bom. Porque o dia que eu perco o melhor pelo bom, esse bom já é meu prejuízo. Já é uma medida de falta de revelação da minha parte de que há muito mais reservado. Esse conformismo gera uma passividade. Lembra? Tudo que está em movimento tende a inércia. Ó, vocês já esqueceram o culto da semana passada. Tudo que está em movimento tende a inércia se não houver continuamente uma força aplicada. A verdade é isso, todo dia eu preciso acordar e decidir ser mais de Deus, acordar e decidir glorificar Deus, acordar e decidir não voltar para o velho esquema, acordar e decidir pôr filtro nas minhas coisas. Por quê? Porque eu quero andar em novidade de vida, mas a maioria vive uma vida entre o novo e o velho, essa vidinha de, acho que aqui dá para remendar, eu não falo mais palavrão, mas não muda as conversas. Eu não quero mais praticar isso, mas não muda os lugares que frequenta. Uma hora você vai praticar de novo, porque o problema está lá na raiz daquilo ali, que também tem em você. Tanto tem em você que você não consegue largar aquilo, e você não deixa o Espírito Santo te mudar. Você resiste ao Espírito Santo, está igual o cara aqui, ó. O Espírito Santo, vamos para lá, eu quero te apresentar coisas novas, eu quero te botar em outro nível de sabedoria, outro nível de revelação, outro nível de ação, eu quero liberar poder sobre você, eu quero usar você na sua família, no seu trabalho, eu quero fazer de você uma mulher relevante para a minha glória. E o cara não faz. Um monte de crente que não é relevante, um monte de crente estúpido, porque tem crente que ele não sabe Bíblia, ele não sabe nem das coisas do mundo e nem das coisas de Deus, é estúpido. Mas porque ele olha para o lado e se sente um pouco melhor do que os amiguinhos dele, ele diz que está bom. Ele não entendeu o que é a salvação. Ele não entendeu quando fala, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor.
Ele não entendeu ainda o que é negar a si mesmo, tomar a cruz, renunciar à velha natureza, porta estreita, caminho estreito, não amar o mundo, nem as coisas que no mundo há. Ele ainda não entendeu. Por isso que ele vive uma vida que para mim é de pagar mico. Nosso querido, meu saudoso pastor, meu apóstolo, que eu cresci, pastor Walter, uma vez o cara chegou para ele, foi pedir um conselho. Meu pai sempre contava essa história para mim, porque eu era criança. Foi lá, não, pastor, quero falar com o senhor, que eu estou com um problema. É que eu tenho uma amante, não consigo largar dela. Mas é só, eu também não fico saindo, não saio com outras mulheres. O pastor falou, você é burro. O cara olhou para ele assim, você é burro. Porque se você escolheu ser pecador, ser sujo, está escrito lá, o sujo, suje-se ainda mais. O puro se purifica ainda mais. Ué, você está dizendo o que para mim? Que você acha que você é bom porque não tem duas? Você já está errado porque tem uma, rapaz. Você não pode ter nenhuma. E tem um monte de gente assim. Ah, mas é só esse pouquinho aqui. É esse pouquinho que é o veneno. É esse pouquinho aí que te conduz para fora do melhor de Deus para a sua vida. São essas concessões que vão gerando quebras de valores e instalação de paradigmas contrários ao que Deus tem para você. A Bíblia manda se apartar até da aparência do mal. É para apartar até da aparência do mal. Não, mas eu sei, mas eu não faço. Eu não entendi. Está fazendo o que lá então? Se sabe e não faz. É que eu vou ajudar. Sabe como você ajuda? Chama, fala a verdade, escolhe. Não, eu não quero. Então você já escolheu, eu estou ali. O dia que você quiser, o que eu estou te oferecendo, é só me ligar. Vou tocar minha vida para lá. Não posso ouvir um amém disso, não? Mas é ruim, né? É ruim mudar. O cara quer converter, mas não quer mudar o número do celular. Não quer mudar o número do celular. O cara quer converter, mas esquece que tem ainda uma família. Ele vem na igreja pegar remendo. Cada culto é um remendinho. A vida dele é toda remendada. Imagina se você tivesse com remendo nessa jaqueta, meu filho. Meu Deus, já está ridículo. Tem um monte de gente aqui que, espiritualmente falando, as vestes deles, que é a vida dele, está toda remendada. Ele é quase um maltrapilho hoje, espiritual. Talvez ele até tenha dinheiro para comprar uma boa roupa, está ali numa carreta ali fora, mora num casão, com relojão, e frequenta a alta sociedade. E daí? Espiritualmente falando, é um mendigo. As suas vestes espirituais são vergonhosas, porque elas são todas marcadas pela sujeira do pecado e gastas, porque você é arrastado pelos seus pecados para muitas coisas que te destroem. Mas você é igualzinho o Naamã, um general com a sua roupa por fora de general, com toda a sua autoridade, mas dentro um leproso, que resiste às diretrizes do profeta. Dá os mergulhos lá. Achei que eu ia vir aqui, esse cara ia falar direito comigo, está mandando dar mergulho agora? Está de brincadeira, não sabe quem eu sou? A novidade tem um preço para pagar, querido. O cara não quer pagar o preço para a novidade. Mas ele quer o novo. Sem pagar o preço, tenta. Faz o seguinte, que sai do culto aqui, passa ali na concessionária e fala, eu vim comprar um carro, mas eu quero pagar do mesmo modelo com o meu novo. Eu vou dar o meu na troca, eu vou sair com esse aí. Eu falo, não, vai ter que pagar a diferença. Tenta. Pastor, o senhor sabe que não vai conseguir. Então por que você está achando que você vai conseguir mudar de vida
fazendo a mesma coisa. Saindo daqui sem pagar preço. Aí depois a igreja que não é boa. Os irmãos não ligam para mim. Ninguém liga para mim. Não está funcionando, acho que eu vou em outra igreja. Vai. O problema não está na igreja, não está nos irmãos. Está na sua passividade. Está no seu conformismo em viver uma vida de mesmice quando existe uma nova vida disponível. Sabe, o que me preocupa quando eu vejo irmãos, pastor, que mudam em áreas, mas não em todas as áreas. Ele não percebe que aquele ponto de contato com o mundo que ele deixou porque é algo... é legal, mas atrapalha. Mas a falta de revelação do que está disponível no futuro em Deus. Por isso que eu falo, se você começar a andar com o Espírito Santo, ouvir o Espírito Santo, ter tempo de adoração. Hoje minha esposa, ela acordou de manhã, eu estava do lado dela na cama, ajoelhado na cama, orando. Aí ela, tudo bem, mozinho? Eu falei, tudo bem, estou orando. Ela, então ora alto para eu concordar com você. Eu falei, não, eu não estou orando de palavras, eu estou aqui só ouvindo o Espírito Santo. Eu pedi para ele falar comigo o que do culto ele quer que eu fale e o que ele não quer que eu fale, porque eu tenho tanta coisa para falar, mas só tenho 50 minutos. Eu estou aqui, Espírito Santo, fala comigo o que eu devo falar, o que eu não devo falar, porque tem pessoas que vão ali só um dia na vida e vão embora, e pode ser o dia para mudar a vida para sempre, ou a única oportunidade que foi perdida porque eu não fui um bom interlocutor entre o Senhor e elas. Você não quer parar para ouvir o Espírito Santo? Como é que você vai descobrir o que é bom e o que não é? Como é que você vai experimentar coisas novas na sua vida? Está na hora da gente abrir mão, cara. Abrir mão. Sabe? Eu dou risada daqueles malucos que o carro, agora acho que eu vou pegar alguém. O cara compra o carro, pastor, mas não tira o plástico do banco. É doido. Porque o carro é para ele desfrutar. Mas ele tem um apego tão grande àquilo, que ele não consegue perceber que ele está viajando na maionese. Ele está abrindo mão do desfrute, preservando para outro. Ou ele vai morrer com o carro, que eu espero que não. Já pensou? Mesmo carro a vida toda? Eu espero que... Eu já compro o carro, já quero usar o carro, já penso, quando que eu vou poder uma hora ter um novo carro? É o meu bem, é um valor, é um capital que eu tenho, que desvaloriza. Então eu tenho que fazer a conta entre a valorização e usufruto. E aí eu vou... Então eu não me apego, eu não vou me apegar ao carro. Não sou eu que sirvo o carro, é o carro que me serve. E eu desfruto. Eu tento usar exemplos inanimados, mas eu espero que você consiga fazer uma analogia com a sua vida. Porque tem muita gente aqui que não desapega em coisas que você já devia ter desapegado. Porque se você não desapegar, não tem como Deus te dar um novo. Não cabe duas coisas no mesmo lugar. Você tem que abrir mão de uma para pegar a outra. Por favor. Desapega. 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 É velho. Tem um novo. Depende de você. A mania do homem é querer achar que depende de Deus. Deus já fez. Agora é tudo por fé e ação. A sua fé gera uma ação que gera uma disponibilidade de manifestação na sua vida. Porque o sobrenatural está condicionado à sua fé. Tudo é possível ao que crê, mas sem fé é impossível agradar a Deus e você não alcança nada dele. É a sua fé. Agora, se você nem enxerga para você o que está disponível, vai ficar difícil ter fé para alcance.
Por isso que eu gosto de andar com visionários. Não é do mundo, não. Do mundo eu gosto de observá-los. Porque eles têm contaminação. Eu olho as pessoas do mundo e acho que eles têm muitas coisas boas. Então eu olho tudo e retenho o que é bom. Eles não são meu padrão. Mas geram influência. A partir do filtro que eu coloco com o Espírito Santo. Mas eu tenho os meus padrões divinos. Porque o meu objetivo não é só ser um cidadão e um homem melhor. Meu principal objetivo, que também vai incluir naturalmente essa manifestação, é ser um homem de Deus. Quando o seu objetivo for ser um grande homem, uma grande mulher de Deus, naturalmente você vai ser um bom pai, um bom esposo, um excelente cidadão e profissional. Porque você vai fluir na competência que a Bíblia fala. Tudo o que fizerdes, faça como se para Deus estiver fazendo. Simples assim. Então, o simples fato de eu querer ser o melhor para Deus, já me faz melhor em todo o resto, porque Deus é o máximo. É o maior nível de exigência para agradar. Estão comigo? Você quer agradar quem? Então está na hora da gente deixar o Espírito Santo empurrar a gente. O que você vai ler essa semana? Quem leu Atos aí? Quem leu Atos aí? Ó, coisa linda. Ó. O primeiro culto tinha muito mais gente. Essa turma das 11h30 aí, cara, preocupou hoje, hein? Preocupou. Semana que vem tem que tirar. Ô, turma das 11h30. No primeiro culto eu quase caí de costa. Foi quase a igreja inteira. Não foi, não? Você não precisa vir 8h30 não, porque não cabe. Vem às 11h30 mesmo. Mas faz o seguinte, essa semana nós vamos ler Gálatas 3 vezes. Amém? Você vai ler Gálatas. Nós vamos ler o livro de Gálatas. O livro de Gálatas é muito importante porque eu estou falando. Fala dos frutos da carne. Fala dos frutos do Espírito, do fruto do Espírito. Fala das obras da carne. Você vai ler ali 3 vezes. Sem correria. Sem correria. Ah, eu li, já li, fechei a Bíblia. Tem os crentes, mano. Que os crentes que eu não entendo eles não. Eu tenho... Minha leitura é quase dinâmica, né? De verdade mesmo, é algo que eu desenvolvi. Então eu leio muito rápido. Eu consigo absorver quase tudo. Mas é a vida inteira só lendo. Não corra. Rumine. Medite. Leia e fala, Espírito Santo, e aí? Aqui não é competição de quem vai ler mais. É sim, das 11h30 para as 8h30. Mas olha só, tirando a brincadeira, é pro seu bem, cara. É pro seu bem, cara. Para de dar valor pro que não presta, cara. Joga o velho fora. Joga os velhos hábitos fora. Pro seu bem, cara. Você está como eu posso dizer? Me falta a palavra. Não é desperdiçando, Ah, Jesus. Me faltou palavra. Oi, querido. Não é abrindo mão, porque abrir mão você tem que ter uma consciência. Eu sei que muita gente ainda não entendeu. Né? Ainda não entendeu. Se tivesse entendido já... Cara, quando você entender tudo que eu estou falando, você vai virar um crente incrível. Você vai virar um crente incrível, porque... Hoje eu quero mais de Deus, porque eu sempre sei que o que Deus tem para mim é muito melhor do que o que esse mundo pode oferecer. Sempre sei. Eu não preciso mais fazer... Né, pastor? A gente precisa fazer força? Porque não precisa mais fazer tanta força. Primeiro porque a gente já embalou. Quando você embala numa direção,
Aí não precisa de muita força. Precisa de força quando está parado e tem resistência contrária. Porque se não tem resistência contrária e não está parado, só aceleração. Alô? Temos que conectar com o Espírito Santo e deixar acelerar, cara. E eu vejo que tem pessoas que ainda não discerniram que tem em muitas áreas da sua vida pode haver uma aceleração para o bem. Bênçãos de Deus estão disponíveis logo ali para você. Mas por que você não se decide, ainda não larga o velho? Cara, eu pensei num culto que eu fiz um tempo atrás, agora aqui. Nem sei se está na internet. Da mochila. Quem lembra da mochila? Pouquinha gente. Acho que eu peguei isso aí em 2000 e... sei lá quando. Acho que eu preciso trazer esse culto de novo aqui, cara. Tem gente que está com pedra na mochila, sabe? Quem está me entendendo? Está precisando esvaziar a mochila, cara. Tenta correr com pedra na mochila. Tenta saltar com pedra na mochila. O título desse culto tinha que ser Desapega. Amém? Amém? Então Deus te abençoe com essa palavra aí. Em nome de Jesus. Aleluia.